Oi, gente, tudo bem? A última do Trump. Dessa vez ele resolveu que Brasília é extremamente violenta e merece estar numa lista entre cidades problemáticas e violentas. Viu isso? Ou não viu isso ainda? Eu achei um pouco meio muito demais. Para falar sobre Washington e sobre mudanças que vem passando na cabeça dele, ele saiu com essa. Vamos ver o vídeo. You know, when you take a look at numbers, I just saw some charts. These are different cities throughout the world. Red is okay. The red is a place called Washington D.C. Look at these. Baghdad we doubled up on Baghdad. Panama City, Brasilia, San Jose, Costa Rica, Bogotá, Colombia, heavy drugs. Colômbia, drogas pesadas. Hã? Quem fala? Presidente dos Estados Unidos, como se lá nem fosse um grande problema esse, nem fosse. Mexico City, I mentioned, Lima, Peru, all double and triple what they are. So do you want to live in places like that? Você gostaria de morar em um dos lugares como esse? Cidade do México, Bogotá, Brasília? O nível de perigo que Trump agora acrescenta em Brasília é o semelhante de áreas de extremo conflito, espaços de guerra civil. Ah, tem dó, né, Trump? Passa amanhã, meu querido. Só quem não conhece Brasília para acreditar nessa sua falácia aí. Justamente onde... E ele está falando sobre Brasília de fato. Ele não está falando de cidades satélites ali, tá certo? Que a gente sabe que tem índices maiores de criminalidade, né? Índices mais preocupantes. Ele está falando de fato de Brasília ali no miolo, onde está morando em prisão domiciliar, o amigo dele, meio parça, não tão amigo, talvez, quem sabe. I don't think so. I don't think so. And I think the people in this room, if you wrote correctly, you'd see, look at the kind of numbers we have. D.C., the other cities are pretty bad, but they're not as bad as that. Is that where you want to live? The reporters of the world? Juvenile offenders and crimes against persons, as they say. It's getting worse. Agora saiu com essa, né? De que no Brasil os direitos humanos, em especial na cidade de Brasília, estão sendo mais ofendidos, estão sendo menos cumpridos os direitos humanos. Tá ficando feio, Trump, tá ficando chato. Essa sua todo dia, ó, só na carinha de cachorro, tá ficando indigesto já. Not getting better, it's getting worse. Incrível que até para falar mal da própria cidade ele precisa ofender a dos outros. Exatamente, né? Porque ele tá falando, ele quer falar um grande problema que está acontecendo em Washington, que o Washington está se tornando um lugar perigoso. Mas aí, para ele falar sobre a questão de Washington, ele faz o contrário, e aí ele começa a problematizar as outras cidades. Ou seja, a gente consegue entender nesse vídeo é que, para deixar o Washington menos ruim, ele aumentou o problema até onde não tinha, até onde não existia. Eu não tinha pensado nessa relação, mas é isso, Ana, sabe? O Trump, ele não consegue, de forma alguma, compreender, na verdade ele sabe, ele faz uma jogada ali, mas ele não consegue articular absolutamente nada com autocrítica. Não é nós erramos, nós estamos agindo errado, nós temos uma política incorreta, os tarifaços não estão ajudando ninguém, estamos causando uma recessão no país, daqui a pouco vai ser uma inflação que ninguém mais vai sobreviver. Não tem pensamento de crítica. Eu não conheço pensamento de crítica, vamos dizer, de crítica construtiva, para quem acredita, eu só acredito em crítica. Mas para quem acredita em crítica construtiva, eu não consigo ver nunca, em nenhuma hipótese,
alguém que seja da extrema-direita, esse pessoal que senta junto na hora do recreio, Trump, Bolsonaro, Milley, Hitler, não imagina esse pessoal fazendo um exame de consciência. Lembrem-se sempre do que eu disse para vocês, na cabeça dessas pessoas tem um fio. No caso do Trump, é um fio eletrocutado, que é um pouco mais perigoso. Mas assim, exame de consciência, imaginar que eles estão fazendo algo que está errado, isso não passa nem de longe na cabeça dessas pessoas. Atualmente, os Estados Unidos vêm sofrendo sim com os valores do trifácio. Vem sofrendo e muito. As pessoas estão sentindo na pele, inclusive muita gente, muito brasileiro que gostava de vir aqui e ficar vangloriando os Estados Unidos, já está começando a gravar vídeo dizendo que com $100 não se compra mais a quantidade que comprava antes. Meus queridos, se eu disser para vocês de quem é a culpa desse tipo de coisa estar acontecendo, vocês não vão acreditar, sabia? Tarifaço não vai beneficiar os Estados Unidos em nenhum momento, vai só prejudicar. Entretanto, a camisa que ele veste parece patriota. É igualzinho dos doidinhos de bairro que se veste aí de camisa da seleção brasileira, acreditando que é lutar pelo país, lutar pelo Brasil, gritar aos 4 cantos que, por favor, o Trump coloque aí tarifas de 100% e 120%. O pensamento sempre é na linha da acusação para com o outro. É aquele pensamento sharp de indústria, de mercado, é um pensamento empresarial de que você tem que ser agressivo o tempo inteiro. Isso nem sempre funciona na política, gente. E aí, é justamente isso, esses conflitos que estão acontecendo nos Estados Unidos já mostram que Trump, não só pela rejeição dele, ele não era a pessoa ideal para os Estados Unidos neste momento. E assim, é bom a gente fazer um recorte aqui sobre a fala da Daiane, que é uma fala muito importante, em que muita gente vem e desce o pau no Lula, porque o Lula é muito do acordo, de chegar num contexto e vamos chegar num acordo de definição. Aí, temos aí, a figura de um presidente que com ele não tem conversa. Pensem bem, se é melhor alguém diplomático e com condição de conversar, de dialogar, ou se é melhor um maluco que diz que somente o que ele pensa é o que deve ir para frente. Pensem bem antes de se armarem mentalmente para começar a gritar sobre revoluções armadas, onde a gente não tem condição de fazer isso. Dito isso, teve resposta, antes de tudo, teve resposta brasileira. Resposta de Ibanez. Será que dessa vez pegou no calo dele? Porque o cara, fingiu de cego lá no 8 de janeiro. Nada a ver. Será que ele ficou chateado com o Trump falar que a cidade dele não é lá tudo isso? Para o Donald Trump, tá? Eu vou te pedir para trazer um outro vídeo, Ana, que quem vai falar é o governador do Distrito Federal. E sim, tenham paciência com o Ibanez Rocha, tá, gente? Porque é interessante, ele defende, pelo menos ele defende. Dessa vez. Considerando-se assim, o cenário que estão... Uns agradecendo o Lei Magnitsky, agradecendo o Trump, agradecendo o tarifaço. Então, defender o Brasil já é algum... Olha o que é o mínimo do mínimo, né? Vamos lá. Um avanço estrondoso. Vamos ouvir aqui o Ibanez. Vou trazer uma informação da Larissa Rodrigues de última hora. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele rebate a declaração feita ontem pelo republicano, que usou Brasília como exemplo de uma capital mais violenta do que Washington. Isso para que Trump justificasse a medida de mobilizar militares para fazer a segurança da capital americana. A gente tem mais... É cada coisa, né? É cada uma. Imagens aí da carta. A carta, datada do dia de hoje, inicialmente o Ibanez Rocha, ele ressalta, cumprimenta cordialmente o presidente americano, reafirma o respeito e admiração pela histórica relação de cooperação entre os dois países e ele diz que as percepções manifestadas por Trump são equivocadas. E aí eu saliento um trecho, ele diz o seguinte: são informações equivocadas, possivelmente decorrentes da atual ausência de um diálogo mais consistente entre o Brasil e os Estados Unidos.
E aí, Ibanez Rocha enumera todas as iniciativas feitas pelo governo do Distrito Federal para a segurança da capital. E aí, além disso, ele salienta dados oficiais que apontam que aquele percentual de 12 a 13 em relação a 100 mil habitantes, o percentual de homicídios no Distrito Federal, não é um dado verdadeiro. O que ele diz? E realmente não é um dado verdadeiro, né? Não precisaria nem de eu estar falando isso aqui para vocês, porque saiu da boca do Trump e a chance de ser fake news é muito grande. Conforme o Atlas da Violência 2024, que é produzido pelo Instituto Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Brasília registrou no ano passado uma taxa de 6,9 homicídios para cada 100 mil habitantes, sendo, portanto, a terceira menor entre todas as capitais de estado do Brasil. E aí ele termina essa nota dizendo, com respeito, manifesto interesse em fortalecer as pontes políticas e institucionais entre os dois países. Ibanez Rocha, portanto, governador do Distrito Federal. Causou muito... Não queremos você para fortalecer nada, Ibanez. Inclusive, eu suspeito que a população de Brasília queira, inclusive, logo em breve, trocar de governador. Ter outra pessoa para poder cuidar aí dessa cidade que é belíssima. Muita polêmica essa nota, porque de fato Brasília é considerada uma das cidades mais seguras do país. Obviamente a realidade no plano piloto de Brasília é diferente das cidades satélites. E aí os dados que foram utilizados por Donald Trump são dados que não batem com os dados oficiais do governo brasileiro. É isso, né? Eu tenho a impressão até de que o Brasil estava ali naquela lista só porque, né, estava incluso no briefing dar uma estocadinha no Brasil, né? Eu tenho a mesma impressão, Ana. Isso aí não é que é Brasília. Porque se fosse para falar em índices de violência, nós temos muito mais para entregar em outros locais que não seja Brasília. Isso aí nada mais é que, ó... Tá doendo o cotovelo do senhor Trump. Mas não chora não, meu querido. Uma hora passa. O povo aqui costuma dizer que o choro é livre. Então pega o meu conselho e segue em frente. Para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu quero te agradecer a sua audiência, a sua paciência, como gosta de dizer o Faustão. Um grande beijo para você. Eu vou te pedir, já se inscreve nesse canal. Tá inscrito? Não tá chegando os vídeos para você? Ativa o sininho aí. Toda semana a gente coloca vídeo aqui para vocês. Vídeo sobre tudo que tá acontecendo e mais um pouco. Deixa aqui o seu comentário a favor ou contra a atitude do Trump. Quem sabe você não tem aí uma sugestão de 5 cidades que ele podia ter colocado no lugar de Brasília? Quem sabe a sua cidade não podia ser tão insegura quanto Brasília? Eu gostaria que a minha fosse. Entretanto, na minha cidade não tem Bolsonaro para ninguém ficar preocupado em... Um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, gente!